Fala aí, galerinha do nono ano. Vamos lá, continuando dos regimes autoritários e provisórios que estiveram no Brasil. Eu falei com vocês semana passada sobre o fim da República Velha e a Revolução de 1930. E agora eu vou falar com vocês sobre Vargas e os governos provisórios que nós tivemos aqui no Brasil. A era Vargas, gente, e o governo provisório é nada mais e nada menos do que que foi logo após uma grande mudança que teve no Brasil. Nós vimos o Brasil extremamente à base dos coronéis, voto de cabresto, tudo isso no do governo Vargas desapareceu, gente? Porque logo após ele assumir a presidência da República, ele direcionou seus esforços no sentido de diminuir a influência política, exercida pelos coronéis, como eu falei com vocês. A questão dos coronéis, ela nada mais nada menos ficou extinta dentro do governo de Vargas. Ou seja, que em 11 de novembro de 1932, através de um decreto, Vargas passou a interferir no poder legislativo no Brasil. Todas as entidades legislativas, gente, que tinham no Brasil, o país, elas foram fechadas, desde o Congresso Nacional até as câmaras municipais, ok? Para lidar com esse mandonismo do Vargas, gente, o político ele existe dentro do interior do país. O político ele nada mais nada menos tem que intervir dentro dos cargos interiores do país. Porque nessa época não tinham cargos específicos direcionados como um presidente, assim, tão fortes como a questão dos coronéis que tinham dentro da interiorização do Brasil, ok? Ele começou também a colocar interventores para ajudar ele, certo? Interventores que eram militares de sua confiança, e assim ele começou a formar um movimento tenente. Ele começou a participar e formar por militares que participaram do movimento tenentista, ou seja, pessoas de confiança dele para poder acabar com isso tudo, ok? O governo provisório, gente, é nada mais e nada menos, que teve que lidar com os impactos da crise de 29 também, como eu falei com vocês, acho que foi no primeiro bimestre ou no começo do segundo bimestre, não me lembro, Eles deixaram na economia um rombo, porque o Brasil ele era totalmente dependente dos Estados Unidos. Sendo dependente dos Estados Unidos, não tinha como importar e nem exportar a preciosidade que o Brasil tinha, que era o café. O café nessa época, gente, o governo ele comprou aproximadamente 14 milhões de sacas de café. Algumas foram queimadas, que não tinham como vender, e assim o Brasil ele teve que tirar esse rombo de uma outra forma, ok? A rentabilidade dos produtores de café, ela nada mais nada menos ficou prejudicada, tá? E a medida também evitou a queda do processo do café nos mercados internacionais, ok? O governo provisório, gente, ele prosseguiu com as mudanças. Em dezembro de 1930, Vargas, gente, criou o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho todo mundo conhece, que graças a Vargas, criou uma proteção para o trabalhador. Antigamente o trabalho ele era nada mais e nada menos que de uma forma bem mais ou menos escrava, As pessoas trabalhavam, não tinham como resolver a sua insalubridade, As pessoas trabalhavam ao léu, Não tinham como ter sua questão de segurança. O novo Ministério do Trabalho, gente, principalmente na agricultura, ele teve um desmembramento do antigo Ministério da Agricultura, que o Estado passou a intervir diretamente nas relações entre patrão e trabalhadores, ok? Os políticos, gente, membros da ala da constitucionalista liberal, pressionavam cada vez mais o governo para que fosse criada uma Constituição Federal, Eles argumentavam entre eles, para que era necessário anular a corrupção eleitoral exercida pelos coronéis. Ou seja, foi-se um objetivo que o governo criou, que foi em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral, tá? Que instituiu o voto secreto,
instituiu o voto secreto e o voto às mulheres, além de criar a justiça eleitoral, ou seja, o voto tornou-se secreto, as mulheres poderiam votar, né, coisa que antigamente não tinham, né. As medidas que foram tomadas pelo governo provisório, gente, foram favorecer o avanço da centralização do poder nas mãos do executivo. Com isso, gente, alguns estados começaram a olhar com desconfiança a permanência de Getúlio Vargas no poder, né. Contudo, gente, São Paulo, né, que foi a principal oposição do governo de Vargas. Ou seja, onde foi armada uma aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, ok? Os políticos, gente, eles eram membros de dois partidos que exigiam a nomeação entre paulistas, um cargo de interventor federal, e a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte, tá? Vargas, gente, ele não queria ceder às exigências dos paulistas e atendeu apenas o primeiro pedido. Foi diante da negativa, onde que Vargas e os paulistas, gente, decidiram organizar uma revolta contra o governo, né? Aqui está Vargas em volta das pessoas, né, das pessoas que apoiavam o seu governo. E assim eu falo com vocês sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi feita em 9 de julho de 1932, tá? O governo de São Paulo, gente, mobilizou aproximadamente 33 mil pessoas, podemos dizer assim, tá? Os homens, eles entraram para lutar contra o governo federal. E assim, dentro de pouco tempo, gente, as fábricas paulistas foram transformadas em produtoras de munição. Como eu falei com vocês, militares à frente de tudo, né? Os militares precisavam de armamento para eles poderem ir contra esse tipo de governo que estavam em prol, né, juntamente com os governantes de São Paulo. O contingente reunido pelos paulistas, gente, era formado, né, na grande parte por membros das forças policiais do estado. A liderança da tropa ficou sob a responsabilidade do general Bertoldo Klinger, ok? Os paulistas, gente, eles haviam negociado o apoio com o Rio Grande do Sul e em Minas Gerais também. Tá? Eles começaram a revolta e assim, porém, foi um movimento que começou antes do planejado e acabou sendo cancelado. Complicado, né? O conforto entre Estado de São Paulo e as forças militares do governo, gente, nada mais nada menos durou 3 meses, podemos dizer assim, ok? Depois de bombardear alguns locais da cidade, o exército ele cercou os principais acessos da cidade, impossibilitando a saída dos revoltosos, e assim eles acabaram decapitando a questão das pessoas que estavam contra o governo, né? O governo paulista, gente, ele percebeu que a continuidade do conflito seria muito prejudicial à economia, né? E decidiu se render ao governo provisório. Deu ordens para que o Banco do Brasil cobrisse todos os custos, né, do conflito, para que as indústrias paulistas não fossem penalizadas. Para evitar, gente, novas revoltas, né, aconteceram que o governo organizou eleições para a Assembleia Constituinte, né, que ocorreram de forma pacífica e relativamente honesta, ok? Aqui está a baixa ditadura, porque, querendo ou não, o Vargas foi um ditador dentro aqui do Brasil, né? E eu começo para vocês falar sobre o governo constitucional de 1934 a 1937, né? Durante esse período, gente, 2 grandes políticos com ideologias totalmente diversas destacaram-se na vida pública brasileira, né? Que foram os aliancistas e os integralistas. Os aliancistas, gente, eles eram formados por um grupo contrário à política de Plínio de Salgado e líder dos integralistas, ferrenho, anticomunista e adepto às ideias fascistas. Quem não sabe, gente, Vargas teve um governo fascista, ok? Já os socialistas e comunistas, gente, e anarquistas formaram uma aliança nacional, a ANL, né? E o seu líder era Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, nada mais nada menos, teve a Frente Popular e pregava a derrubada do governo e as transformações profundas no país. Ou seja, gente, como a nacionalização da empresa, né, das empresas estrangeiras, não o pagamento da dívida externa brasileira, e a reforma agrária e a liberdade individual, né, gente? No entanto, gente, Vargas temia o avanço da ANL pelo Brasil, né? Ele começou a fechar a sede da aliança em 1935, e assim o chefe da polícia da época, Flint Miller, né, acusava os aliancistas e comunistas do contrário da política do Brasil, ok? A Constituição de 1934, gente,
ela é nada mais nada menos que nacionalismo econômico, a proteção das riquezas, né, naturais do país. Voto secreto, a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo passou a ser feita pelo voto secreto. Direitos trabalhistas, reconhecimento dos direitos trabalhistas fundamentais, como, por exemplo, salário mínimo, férias anuais e férias remuneradas também. Tá? Além de proteger, quando o empregado trabalha num lugar onde pode correr risco ou alguma coisa assim, ele tem a questão da insalubridade, né, e a proteção do empregado. Né? Aqui está Luiz Carlos Prestes, indo contra o governo de Vargas. E eu falo para vocês sobre a Constituição de 1934. Né? A Constituição de 1934, eu acabei de falar com vocês que foi nacionalismo, voto secreto e direitos trabalhistas. Ok? A Constituição de 1934, gente, ela foi nada mais nada menos que após a sua promulgação, né, o primeiro presidente da República seria algo de forma indireta. Né? Ou seja, pelos membros da Assembleia, e com isso tudo, Getúlio foi vitorioso, iniciando seu mandato constitucional. Intentona Comunista de 1935. Devido à expansão da influência política da ANL pelo Brasil, né, o Congresso Nacional, gente, aprovou em 30 de março de 1935 uma Lei de Segurança Nacional, que foi promulgada no dia 4 de abril, né, do mesmo ano, e assim essa nova lei, gente, do governo dava ao governo poder, né, para reprimir qualquer atividade considerada subversiva, ilícita, ou até mesmo radical contra os políticos da oposição. Ok? No dia 5 de julho de 1935, gente, Luiz Carlos Prestes pronunciou um discurso, foi em Copacabana, né, no qual afirmava que o Brasil precisava de um governo popular anti-imperialista. Né? Assim, ele fez o discurso totalmente contra Vargas, né, porque o governo de Vargas, nada mais e nada menos, era um governo meio que, entre aspas, tá, imperialista, mediante as ideias de democracia que rondavam e assim estavam instaladas, né, dentro do Brasil. Né? Vargas entendeu isso, gente, como uma ameaça do seu governo, tá? E ele ordenou, gente, a invasão da ANL. E assim, no local, gente, foram encontrados documentos de utilização pela polícia para provar os aliancistas e assim patrocinadores também que eram patrocinados pela União Soviética. A Intentona Comunista, gente, nada mais e nada menos, né? Eles tentavam fazer uma revolução, né? Por isso que é chamado de Intentona Comunista. No Rio de Janeiro, gente, aconteceu no Rio de Janeiro, no Natal e no Recife. Alguns militares, gente, tentaram tomar o controle de seus respectivos quartéis, contudo, devido à desorganização, o governo teve pouca dificuldade em sufocar o movimento. Ok? Aqui está foto de Getúlio Vargas. Quem não conhece, né, Getúlio Vargas foi um fascista, foi um ditador, mas ele exaltou a questão do trabalhador. Vargas, gente, em 1937, né, Getúlio Vargas declarou que o exército descobriu um plano dos comunistas, chamando de Plano Cohen, para depor o governo atual, né, para tirar Vargas do governo. Só que esse plano, gente, na verdade era uma armação de Getúlio Vargas com os integralistas. E Plínio Salgado, em nome de uma pessoa possível ameaça comunista dentro do seu governo, né, o governo decretou o estado de guerra, prendendo um maior número possível de adversários contrários ao regime. Em novembro do mesmo ano, tá, o governo, gente, ele ordenou que o fechamento do Congresso Legislativo otorgou uma nova Constituição em 1937. Iniciava-se o governo de Getúlio Vargas, mais enérgico, ditatorial, conhecido como Estado Novo, que é a nossa próxima aula. Okay? Durante esse período, gente, o país viveu sob uma ditadura brutal. O governo ordenou a invasão domiciliar para procurar pessoas que eram contra o governo, né, opositores do governo, e assim ele conseguiu manter amplos poderes políticos. Okay? Os estados, gente, federados perderam toda a sua autonomia e as bandeiras foram queimadas, representando o fim do federalismo brasileiro. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas suspensas. Né? Greves e manifestações eram proibidas pela polícia, né, e pela política de Flinto Miller. Ok? Gente,
atividade, página 272, 273 e 274. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? Aqui tá da 1 a 4. Aqui é a 5 sozinha, porque a 5 ficou um pouco grande. A 6 também. 7, 8, 9. 10. A 11 são duas opções, letra A e letra B. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, gente? Fique com Deus. Qualquer coisa, só chamar no grupo, por favor, tá? No grupo de tiragem de dúvidas.